tá bom? Vamos à palavra, meus irmãos. Vou procurar ser breve, até umas 12:99 eu acabo. Pode ser? Domingo, 23 de julho de 2023, culto da família. Textuário, Provérbios, capítulo 4. Abra comigo aí, livro de Provérbios, capítulo 4. Estão todos atentos? Sim? Provérbios, capítulo 4. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. Presta bem atenção na palavra a ser lida e pregada, porque eu vou ler aqui e vou correr um pouco daqui, para que você tenha compreensão um pouco mais, tá? Então, presta atenção no que nós vamos ler, Provérbios capítulo 4, verso 26 e 27. Na minha versão está escrito assim: observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu vou repetir de novo o versículo 26. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Só até aí, tome assento. Uma outra versão está marcada assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, para que nós tenhamos uma compreensão, eu vou tentar te explicar bem calmo, sem pressa. O que é ponderar? Examinar com atenção, minúcia, avaliar, apreciar. O que é uma vereda? Trilhas ou caminhos costumeiros, isto é, estradas percorridas com frequência. Porque eu fiz questão de buscar entendimento nessas duas palavras. Primeiro, observância, ponderação. E segundo, vereda, caminho. Se não observarmos, nem ponderarmos por onde nós estamos indo, o caminho não vai ser bom não, vai ser ruim. Outra palavra que eu peguei, bem ordenado. O que é? Que respeita a ordem, que é disciplinado, metódico. Então a versão é: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. 3 palavras: ponderação, vereda e ordenança, ou ordenados, melhor dizendo. Então, bem ordenado, que respeita a ordem. Então, primeiro, você pondera, ou seja, examina com atenção. Segundo, a vereda, caminho costumeiro, percorrido com frequência. E terceiro, bem ordenado, que respeita a ordem, que é disciplinado, que é metódico. Se nós não fizermos isso, iremos por caminhos escusos. E está cheio assim, porque não observa, não pondera, não vê o caminho, vê alguns, e são atalhos. Então não é uma vereda, é mais um caminho, e isso não é um caminho. Já seguimos o caminho, artigo definido. Então, meus irmãos, quantos de nós já pegamos um caminho ruim, uma rota tortuosa, uma rota errada? Quantos caminhos errados já pegamos e depois de um tempo percebemos que era um caminho tortuoso? Quem já pegou isso? Eu já peguei, achando que era certo, mas na realidade era um caminho torto. Caminho de escuridão, caminho de pecado. Escute isso: caminho de pecado tira a nossa visão, tudo fica trevas. Achamos que estamos enxergando a luz,
e nem sabemos em qual pecado ou erro tropeçamos. Porque na aparência está tudo certo. Não vejo nada de errado não, pastor. Aí lá em Provérbios 4:19 vai dizer assim: o caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão, não conhecem aquilo em que tropeçam. Olha o que o texto diz, o caminho dos ímpios, porém, é como a escuridão, não conhece aquilo em que tropeçam. Ele tropeça, mas não sabe de que é. Ele cai, mas pergunta: mas por que eu caí? Por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu aquilo? Estranho, estava tão certinho, estava tudo bem, do nada, não foi do nada. Eu vou repetir, não foi do nada. Estávamos no caminho reto, na vereda. De repente, por algum motivo, você fez isso aqui, ó. E não percebeu. E perguntando: nossa, de repente, do nada, o que aconteceu? A palavra de Deus diz: o caminho dos ímpios, porém, é como escuridão. Não enxerga nada, mas acha que enxerga tudo. Quantas vezes os amigos tentaram nos avisar que a luz do caminho que estava apagada, mas pensávamos que estava acesa. Que nada, estou enxergando bem, rapaz. Você está louco? Você conhece sua cabeça? E o pastor avisando: esse caminho é caminho de morte. E o amigo avisando: esse caminho vai dar ruim. E você: não, estou certo. Eu tenho convicção. Porque os olhos, cheios de escamas. Estava na escuridão, mas para ele é luz. E nós impedimos que a luz se acendesse. Alguém torcendo: não, deixa eu vou ligar para essa luz aí. Eu falei: não precisa não. Sei o que eu estou fazendo. Estou tranquilo. Eu estou em paz. Por quanto tempo ficamos na escuridão sem poder enxergar nada? Absolutamente nada de bom. E alguém avisando: esse caminho é de morte. Esse caminho é de dor. Bebíamos e achávamos que estávamos alegres. Na realidade, estávamos apenas maquiando as trevas com a falsa alegria. Porque depois da bebida vem a ressaca, vem a tristeza, vem a angústia. E muitos ainda andam no caminho do pecado e da escuridão porque enxergam apenas na ótica humana. Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Escute isso. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Ou seja, estou errado não, gente. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O caminho do pecado traz dores. Provérbios 14, 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pastor, porque essa palavra de hoje é família? É isso mesmo. É para nós caminharmos com Ele, porque Ele é o caminho certo. Repare no texto: há um caminho que ao homem parece direito. O artigo aqui é indefinido. Há um caminho que ao homem parece direito. Não está no caminho. Há um caminho. Quantos de nós pegamos rotas erradas, caminhos tortuosos, e parece que está tudo certo, estou fazendo certo. Um caminho, um atalho, uma escolha errada, e esse um caminho não passa de mais um entre tantos outros. Mas o fim deles são os caminhos da morte. Fim de quem? De quem escolhe esse caminho. Por isso que é muito fácil falar assim: também o irmão não veio, hein? A irmã não veio hoje, essa para ela, não é para nós, irmãos. Coloca as sandálias, as alparcas da preparação do evangelho, porque com ela você não desvia. O que desvia o homem do caminho de Deus
fama, dinheiro, riqueza, pompa, soberba, orgulho, arrogância. Desvia, irmão. Se nós não vigiarmos, desvia. Ó, vou pregar lá na Argentina. Em Portugal também vou pregar. Aí eu coloco: partiu Portugal, orem por nós. Mentira! Eu estou me colocando com alguém que está, viu aí o que eu estou fazendo? Estou em Portugal pregando já, hein, irmãos? Aqui é fera. Estou me amostrando. Aqui para nós, irmãos, ore por mim. Eu tenho viagem missionária para fazer lá em Portugal, na Argentina, na França. Vou pregar em Guaianazes. Ore por nós, tá, irmãos? Estou no caminho. Se eu posso, olha, eu pegando o avião, a minha passagem é tal, assento X, eu e o piloto Zé. Subiu a arrogância. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Fim de quem escolhe esse caminho e se depara com outros caminhos que levam à morte. Esses dias, irmãos, me ajuda, tá bom? Quem lembra, por favor, irmãos, sejam solidários com seu pastor. Quem lembra da cartilha Caminho Suave? Eita glória! Já passou dos 90 anos, então, hein? Estou brincando. Caminho Suave. Lembra? Caminho Suave. Caminhos para levar a resposta. Não era assim que era? É assim, né? Se você pegar um mapa para ir de um lugar, você precisa ir para o Rio de Janeiro. Tem várias opções. Mas para chegar no céu, é um caminho só. É um caminho só. E o caminho não é suave, viu? O caminho não é suave. É pesado. É cheio de espinhos. Mas te leva à salvação eterna. Chega lá machucado, mas chega. Com dor, mas chega. O reino de Deus é conquistado à força. É com luta. Não pegue atalhos fáceis. Vão te levar para o inferno. Não pode pregar sobre isso? Não pode. Devo pregar sobre isso. Então eu te pergunto aqui, por qual caminho você tem andado? Da incerteza? Da dúvida? Tristeza? Da angústia, da falta de perdão, do isolamento, da ingratidão, da mentira, traição, do pecado? Qual o caminho? Sabe que às vezes parece que nós pregadores pregamos para as pessoas e muitas pessoas parece que não entenderam nada não. Porque muitas pessoas lá fora, que você conhece, que você pregou um dia para elas, falam assim: irmão, tudo certo, mano. Deus é o cara. Fica tranquilão, estou na fé. Na igreja não vou mais não, mas Jesus está comigo, hein? Pegou o caminho de morte. Por que a igreja existe? Que é através dela que você vai para o céu, meu irmão. Senão, Jesus tinha estabelecido igreja. A igreja é para quê? Para ouvir a palavra. E pela palavra que você ouviu, e para a glória de Deus. Não abra o livro de inventares, e nem acrescentares, não tem. A Bíblia tem 66 livros, suficientemente prontos e aptos para nos conduzir à vida eterna. Qualquer outro caminho é atalho. O caminho do pecado só é errado para quem tem luz, porque quem está em trevas é um caminho de normalidade. Eu vou repetir. O caminho do pecado só é errado
para quem tem luz. Porque quem está em trevas é um caminho de normalidade. Ele não vê defeito, ele não vê erro. Pode pecar, está tudo certo. Pode errar, está tudo certo. Pode mentir, está tudo certo. Mas é o caminho de morte. Irmãos, estão comigo? Vocês estão acordados, sim ou não, irmãos? Semana que eu vou fazer um café, tá, irmãos? 9 da manhã, um café, depois do culto. Pode ser, irmãos? Glória a Deus, hein? Olha que o profeta messiânico chamado Isaías relatou em seu livro, capítulo 59, versos 7 e 8. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são os pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho de paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Conhecem a luz e o resplendor, mas não, só andam em trevas. Tem pessoa que sabe disso aqui, ó. Conhece a luz, mas não quer acender. Conhece isso aqui, mas se limita o seu saber, a sua sabedoria humana. Não, rapaz, não é bem assim não, viu? Eu te falei que na semana passada, acho que eu falei sobre isso aqui, que eu vi um cantor famoso dizer para outro assim, ó, para público, mas é multidão. Ele fala assim, ó, momento de reflexão, cantor sertanejo. Se você quer sabedoria, não peça para Deus não, viu? Olha a instrução do cara. Porque se você pedir sabedoria para Deus, ele vai te jogar no poço. Quem falou isso? O diabo falou isso. Deus manda que nós pedimos a Ele sabedoria, porque a nossa é falha. E se você pedir para Ele sabedoria, você não vai desviar dos caminhos dEle. Porque para a tua sabedoria, o caminho é o Seol, é o sepulcro, é o inferno. Conhece a luz, o resplendor da sua glória, mas não só anda em trevas. Mas ainda bem que mesmo na escuridão, Jesus nos vê. Mesmo nas trevas, Jesus nos vê, Dornelis. Eu vivi em trevas, Ele me enxergou, Ele me achou, Ele te achou, irmão. Resgatou você, mesmo em trevas, Jesus nos vê. Mesmo achando que estávamos esquecidos no caminho, Ele tem nos acompanhado. Que exemplo? Lucas capítulo 24 diz que 2 discípulos andavam pelo caminho de Emaús, e junto deles surgiu um homem a conversar com eles. 2 homens. Cleopas é um nome de um deles, outro eu não sei qual que é. Andando pelo caminho de Emaús. Jesus havia sido morto. Andando. Caminho de Emaús significa tristeza, dor, incerteza, perdeu convicção, perdeu a vida do sentido. Caminho de Emaús, 2 discutindo. E de repente apareceu um homem entre eles. Eu não sabia quem era. O caminho era tristeza, mas não por muito tempo. O caminho era de dor, mas não por muito tempo. O caminho era de desespero, mas não por muito tempo. Aí ele falou assim para eles: que palavras são essas? O homem que apareceu depois, os 2, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus estava no caminho com eles, e eles não haviam percebido, até se assentarem à mesa, quando Jesus partiu o pão, foi que eles perceberam e disseram um ao outro, assim: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, nos falava e quando nos abria a Escritura? 2 homens, Lucas 24, tem lá, caminho de Emaús, andavam pela morte, desistência, tristeza, mas apareceu um homem de repente: que palavras trocam entre vós?
Eles falaram assim para ele, não ficou sabendo não, senhor? Seu forasteiro? Não ficou sabendo que o nosso mestre, nosso profeta morreu? E não há para nós mais esperança? Ele, é mesmo? Verdade. E quando chegou para perto da casa deles, o forasteiro fez como que fosse embora. E os dois, não, entra conosco, já se faz tarde, entra um pouco na nossa casa. Ele entrou e sentou. Na hora que ele partiu o pão, eles perceberam, é Jesus. Quando olharam para frente, cadê ele? Sumiu. No caminho da escuridão, Jesus estava acompanhando eles. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sei como é que está seu coração hoje, o que você pensa para a tua vida hoje, e por quem você ora hoje. Talvez um filho teu, um amado seu, um amigo seu, não sei quem, da sua parte de amigos ou parentela, não sei, está na escuridão, mas Jesus está no caminho com você, em nome de Jesus, a luz vai se acender, crê nisso. Continua orientando, olha filho, esse caminho é caminho de morte, sai daí, continua, porque Jesus está no caminho com você. Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, na mesma hora que perceberam que era Jesus quem foi lá, eles voltaram, e talvez, na hora que eles perceberam, acharam que perceberam que é Jesus, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, ou seja, perceberam que é Jesus, voltaram para o caminho da igreja. Eu não posso mais ficar caminho de dor, nem de morte, de incerteza, eu preciso caminhar com Jesus Cristo. A compreensão, irmãos? Talvez você que me vê ou me ouve nessa manhã, está no caminho de pecado, tristeza, dor, mas Jesus está dizendo para você assim nessa manhã, eu cheguei, eu trouxe luz, trouxe paz, que excede todo entendimento. Tem no coração dúvida para você aí? Tem certeza? É escuridão. Tem dúvida? É escuridão. Tem tristeza? É escuridão. Mas ele nessa manhã diz, eu cheguei, eu trouxe a luz que você precisava, eu sou o teu caminho, sai do caminho de dor, eu sou o caminho da tua alegria, para de chorar por aquilo que não compensa, se prostra aos meus pés, adore o meu nome, eu sou o teu caminho, o caminho que você precisa voltar a pisar. Faz tempo que eu não vejo suas pegadas aqui. Volta para os caminhos. Ele nos ouve. Mesmo que você pense já não ter mais jeito, porque você tem orado, jejuado, e parece que não acontece nada. Nada acontece. Você fala, nada acontece. Você busca e nada acontece. Você anda e nada acontece. Você faz e nada acontece. Escute comigo. Isaías 55, versos 6 a 10 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como dessa chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador
e pão que come, assim é a minha palavra, não volta vazia. Vou explicar um pouco. Assim como a chuva desce do céu, e para lá não volta, escute o que eu vou te falar, ela desceu do céu, para alguma coisa serviu, ela não volta mais para lá, ela volta? Não. Ela vai produzir para a terra uma melhor agricultura, vai dar vida às plantas que foram, as sementes que foram lá plantadas. A mesma coisa é a sua vida. As dores, os infortúnios, as adversidades que você passado não são em vão. Vão servir para arar a terra que você tem colocado semente para um dia pegar o fruto que você tanto almeja em nome de Jesus. A sua dor não é em vão, meu irmão. A sua luta no caminho certo não é em vão. Cuidado daquela frase de efeito que diz assim, olha, já que não pode com os... como é que fala? Se não... Já que não pode com os inimigos, judice a ele. Você conhece o diabo. Repreenda em nome de Jesus. O inimigo é vencido pela palavra. Não pode com o inimigo? Senhor, eu sei que tu podes. Porque o Senhor é maior do que tudo. É poderoso na terra. Hoje, irmãos, nessa manhã Deus está nos abrindo os olhos. Para algumas coisas nós não estamos enxergando nada. Quem sabe abrir os seus olhos para coisa que você tanto almejava e não estava enxergando nada, mas hoje você começa a enxergar. Em nome de Jesus, enxerga com os olhos da fé. Sai do caminho de dor. Para de chorar. Fica triste. Enxerga coisas da sua vida que Deus está te mostrando essa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Pode reparar, tem pessoa que só reclama. Reclama de tudo, mas de tudo, nada está bom. Bom dia por quê, irmão? Está frio. Boa tarde por quê, irmão? Está chovendo. Boa noite por quê? Eu estou com fome. Nunca está bom nada. Abra os teus olhos para aquilo que Deus tem te dado. Pelo amor de Deus. Olha quanta coisa você já passou e chegou até aqui. Por tantas você já passou e até que você chegou. Irmão, se você e eu tivermos que parar tudo e começar do zero, comecemos. Não tem problema. Não há nenhum problema nisso. Vão dizer, eu estou lá mexendo com o que vão dizer. Eu quero me alinhar com Deus. Dar no caminho dele certinho. Não pecado, não quero esse negócio. Não quero, não vai fazer mal. Não quero, obrigado, não quero. É caminho de morte. Eu quero andar com Jesus Cristo. Eu quero ter pouco, mas ter muito. Eu tenho pouco, mas tenho muito aqui, com Deus. A partir de hoje, o seu caminho pertence ao Senhor. Oséias 14:9 diz assim: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Meu Deus do céu. Os justos, escute isso, porque está a Bíblia, andarão no caminho do Senhor, e neles serão bem-sucedidos. Os transgressores no mesmo caminho ele cai. No mesmo caminho, Dornelis. Porque transgride a lei de Deus, no caminho de Cristo ele cai. Porque não entendeu. Ele está, só que não. Levanta a mão, só que não. Não compreende o que Deus quer fazer. Vê se você me entende isso. Na igreja, Jesus quer salvar todos.
Mas dentro da igreja mesmo, muitos podem ir para o inferno. E Deus não quer isso. Ele quer te salvar. Salvar a tua alma. Salvar a tua família. Porque nós achamos que estamos certos, mas não estamos certos não, irmãos. Certo é o Deus, é o Senhor. Ele é Senhor. Os meus, essa palavra, os meus, o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Cuidado, meus irmãos, para dentro da igreja não tropeçar e cair. Você entende isso? Ó, vem para cá, mas vem para cá para adorar a Deus. Vem para cá para arrebentar o seu coração com Deus. Vem para cá para amar os irmãos. Viu? E lá fora faz melhor ainda. Por favor. Está perdido? Jesus é o seu caminho. Ele hoje te mostra o caminho de vida e de paz. Quer ver o caminho de morte? Eu te falo. Apóstolo Paulo, o Saulo, de Atos 9. Essa palavra, ele estava no caminho de Damasco. No caminho para matar cristão. Para ele estava tudo certo. E esse é o cara. Eu vou lá matar cristão. Fariseu de fariseu. Conhecia a lei como ninguém. Para ele estava no caminho certo. Eu vou lá matar cristão. Então eu escrevi aqui. Aquele caminho era certo. Mas a motivação de Paulo era errada. O caminho para Damasco estava certo do caminho, mas a motivação de Paulo era errada. Ele não enxergava naquele caminho vida, mas a morte de muitos crentes. Paulo enxergava naquele caminho sangue e morte, ele respirava isso. Mas Jesus o cegou para lhe mostrar o sangue da vida. Você me entende? No caminho, Dani, para Damasco, Paulo respirava sangue de crente. No mesmo caminho, Deus o abateu. Cai, filho. Ele ficou cego. Para enxergar, cego, quem é Deus na vida dele. No caminho de Paulo, no caminho que Paulo respirava ódio e morte, Jesus já levava amor e vida. No caminho que Paulo respirava ódio e morte, Jesus levava vida e paz, amor e vida. No mesmo caminho. Tem coisa que você está fazendo, meu irmão e minha irmã, no caminho de Deus, que para muitos é morte. Mal sabe eles que é vida para a sua casa. Tem alguém te criticando? Ô beata, ô santa, aquela voz bem irônica, ô pastorzinho, ô irmão da igreja, estão te falando isso? Fica tranquilo, que no caminho que você está é caminho de vida. Eles nem sabem, porque estão cegos, estão surdos, enquanto você continuar nesse caminho, chamado caminho de salvação eterna, os inimigos daqui, dali, de lá e de acolá, vão cair tudo, sem você mover uma palha, não precisa fazer nada, é só continuar no caminho. Deixa eu falar. Mas o tema que nós vimos da mensagem, o texto foi: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ponderar, examinar com atenção e minúcia, avaliar, apreciar. Vereda, trilhas ou caminhos costumeiros, isto é, estradas percorridas com frequência. Bem ordenado, que respeita a ordem, que é disciplinado, metódico. Para encerrar, João 14,6 diz, João 14, 4 a 6 diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho?
Ele falou: eu sou o caminho. Quem conhece Jesus sabe qual é o caminho. Quem anda com Jesus sabe qual é o caminho. Tomé estava com ele, entre outros, mas estavam cegos. Tem muito assim, gente, que está com Jesus, mas não chegou a nada. Tem muita gente que sabe o caminho, mas desviou-se dele. Tem muita gente que sabe o caminho, mas preferiu trilhar para o seu próprio caminho. Tem muita gente que ainda está no caminho da tristeza, da dor, falta de perdão, da angústia, mas não tem forças para andar no caminho com Jesus. Quero te encorajar hoje, nessa manhã, a andar pelo caminho. É longo, é estreito, mas te leva à vida eterna. Um dia, não fique triste que eu vou falar para você agora, tá? Mas é uma realidade. Está escrito aqui, ó. É Bíblia. Novo Testamento. Ele virá dos céus para buscar a sua noiva, a igreja. Eu fico imaginando um dia, Senhor, vem Dani, e o esposo ficar. Vem Luzinete, os filhos ficar. Vem Verinha, o filho ficar. Vem Donélio, filho ficar. Vem Kátia, o marido ficar. Vem Elton, filho ficar. Como é que vai ser? Deus quer salvar a tua casa. Você e tua casa. Isso não é brincadeira, gente. É sério. Cuida da tua vida espiritual. Se atente para esse caminho. Há caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas na realidade estão indo de mal a pior. Jesus quer salvar a tua alma. E você fala, mas não está me acontecendo nada. Eu estou com dinheiro, estou empregado. Filho com saúde, eu tenho carro, tenho casa própria. Não estou falando disso não, gente. É depois disso. É depois disso. Depois disso que vai doer. Esses dias me chamaram a fazer uma oração para uma mulher que nem queria oração na realidade quando tinha vida. Depois que morreu, orar por ela. Eu falei para o pessoal, gente, está aqui o caixão, está aqui a senhora que eu nunca vi na vida, amiga de vocês, mãe de alguns, foi esposa, não sei que nem que é esposo, por ela não pode fazer mais nada. Enquanto tinha vida, tinha chance de dizer, eu quero ir com Jesus Cristo. Agora, não dá mais tempo. Não tem mais o que fazer. A palavra, hoje, eu falei para eles, no culto fúnebre, é para você que está vivo aí, ó. Se arrependa hoje. Eu falei assim no culto. Não conheci quase ninguém. Perdoa hoje. Me chamou aqui, agora aguente. Libere o perdão hoje. Se converta hoje. Uma pessoa me olhou assim, toda assustada. A conversão tem que ser hoje, irmão. Amanhã você não sabe o que vai te acontecer. O caminho a ser seguido é hoje. Toma a decisão hoje. Começa a mudar práticas de comportamento na tua casa. Para que todos trilhem o caminho de Cristo com você. Eu posso ouvir um amém? Você compreendeu a palavra mesmo? Tem certeza? Para a cruz. Para a cruz. E eu sei que pela minha palavra, eu sei disso. A igreja tem de ficar cada vez mais vazia. Palavra como essa, eu sei disso. Mas eu não posso negar isso aqui. Porque um dia eu vou ser cobrado.
Dornelis. Vou perguntar assim, minha filha, o que você fez com a minha palavra? Senhor, eu preguei. Para todo mundo você falou que eu tinha que falar? Sim, Senhor. Na minha pequenez, na minha humildade, no meu limite, eu preguei, Senhor. Pregou a minha verdade? Preguei. Tá bom, então pode entrar. Porque naquele grande dia, nós seremos julgados. Eu vou te perguntar, o que é que você fez com o teu filho que eu te dei? Onde você colocou ele? Onde? No futebol, mas não trouxe para a igreja nem um dia? Rapaz, não foi isso que eu mandei você fazer não, hein? Eu mandei trazer ele para a igreja, para aprender do Senhor. Lembra disso? Não, aqui estava, puxa, não vai dar. Semana que vem, se Deus me der vida ainda semana que vem, eu pregar a palavra, que o mês que vem eu vou passar a palavra para todo mundo pregar aí, ó. Vou ficar de férias, viu, gente? Rafael, Dornelis, Daniel, Lucas, pregar a palavra, eita glória. Profetizando, hein? Estou profetizando, gente. Mas domingo que vem pregar a palavra, se Deus quiser, vou falar sobre julgamento. É o tema da mensagem da semana que vem. Gente, é para vir, tá? É para vir, tá, Dani? Vem. Vem porque é forte. Deus está requerendo que nós andemos pelo seu caminho. Ele não está perdendo nada. Quem perde somos nós. Ele continua sendo Deus. Somos nós que estamos perdendo, se não andarmos com Ele. Não desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Continua no caminho da salvação eterna. Se renda hoje. Se conserte hoje. Se arrependa hoje. Eu vou te falar mais um pouquinho, rapidamente, que talvez você está pensando assim, pastor, eu não faço nada de errado. Eu não mato, eu não roubo, não adultero, eu não minto, só faço bem, não é o suficiente. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele hoje. Ó. Se você não entregar a vida para Ele, é simples. Está escrito, aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei ao Pai que está nos céus. É simples assim. Eu quero almas. Eu quero vidas. O meu salário é pegar vidas e levar para o reino de Deus. Vidas e mais vidas. E vidas e almas e almas. Esse ano tem batismo. Se Deus quiser, no mês de novembro, se Deus quiser, eu queria batizar pelo menos 10 almas. Pelo menos, Rafael. E não depende só de mim. De mim e de você também. Vamos trabalhar buscando almas, gente. Tem muita gente no caminho tortuoso. Vamos buscar essas almas. Por favor, me ajuda nisso. Eu peço ajuda de vocês. Para que todos entendam que o caminho é Cristo. O caminho é a verdade. O caminho é a vida eterna. Jesus. Sem Ele, nada podeis fazer. Amém? Houve compreensão? Certeza, um silêncio na tribuna, né? Silêncio. Uma calmaria hoje aqui. Pouco aleluia. Pouco glória a Deus. Eita glória. É a preocupação de Deus com essa igreja. Sabe disso, meus irmãos? É a preocupação de Deus com essa igreja. Porque a palavra é para nós aqui hoje. Deus está preocupado com essa igreja. Certeza que está. Quer conduzi-la para o caminho eterno. E depende de nós, só de nós. Atendemos a sua ordem e obedecê-la em nome de Jesus Cristo.
Amém? Então você que talvez está aí pensando em um caminho errado, talvez trilhando um caminho de incerteza, de dúvidas, hoje, se alinhe com Jesus. Se alinhe com Ele. Quero orar por você. Curva sua cabeça um instante. Amado Deus, eterno Pai, eu te louvo por essa palavra, Deus. Muito obrigado. Que nós tenhamos tido a compreensão clara da Tua Santa Palavra e possamos ser guiados por Ti, no Teu caminho, que é verdade e vida eterna. Senhor, quebranta corações duros, de pedra, e dá um coração de carne, Senhor, para o Teu povo, para que possamos trilhar com o Senhor, em nome de Jesus. Continuarmos contigo, guiados pelo Espírito Santo, para alcançarmos as boas novas do Senhor, a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoa o teu povo, abençoa essa igreja, com compreensão, com clareza, discernimento espiritual, maturidade cristã. Eu oro, Deus, por cada vida aqui presente, cada família aqui representada, que os cegos possam enxergar, que os surdos possam ouvir. Eu oro assim, e eu também te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se compreendeu bem forte, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus.